Oremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós vamos abrir o Santo Livro de Deus na carta aos Efésios. Nós vamos começar o capítulo de número 2 na nossa exposição sequenciada. E eu vou ler até o verso 10, mas nós vamos iniciar nossa exposição com uma introdução hoje a esse capítulo. Efésios capítulo 2. Ouçamos com atenção. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, os quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Deus aplique por sua graça, queira por sua graça aplicar a palavra ao nosso coração. Vamos orar. Senhor Deus Santo e soberano, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus glorioso, grande e terrível, que habitas em luz inacessível, onde homem algum jamais penetrou, um alto e sublime trono. Deus que se indigna todos os dias, que não pode suportar o pecado e nem ter por inocente o culpado. Deus terrível, fogo consumidor. Quem poderá, Senhor, se aproximar de Ti, se achegar à Tua presença, Senhor? Por isso, humildemente, nós nos colocamos aqui com o rosto em terra, boca no pó, reconhecendo nossas misérias, nossos pecados. Temos pecado contra Ti por pensamentos, palavras, ações. Em nós não habita bem algum. Por isso, Senhor, nos humilhamos no pó e na cinza e pedimos: tem compaixão, tem misericórdia, em nome de Jesus. Especialmente teu servo que fala contigo,
que não tem dignidade alguma de estar aqui nesse púlpito. Por isso, Senhor, suplicamos pelo sangue remidor de Cristo. Este sangue que nos purifica de todo pecado, que nos justifica e purifica, que é a propiciação pelos nossos pecados, sangue como de cordeiro. Mas não sangue de touros, nem de bode, nem de cordeiro, mas o sangue do Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus bendito. Verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Portanto, sangue divino, que foi derramado na cruz e levado pelo próprio Senhor Jesus como sumo sacerdote das nossas almas e colocado sobre o propiciatório de Deus. E esse sangue clama por nós, a nosso favor. Ó Senhor, Tu sabes que o que menos queremos é pecar contra Ti. Mas temos feito assim mesmo. Temos pecado. Por isso nos arrependemos e pedimos que o Senhor tenha compaixão. E não só perdoa, mas purifica, vem erradicar do nosso coração todo o mal. Subjuga, Senhor Deus, o homem velho, as nossas paixões carnais. Domina, Senhor. Nós queremos, é o fruto do Espírito se manifestando na nossa carne mortal, que é a vida de Cristo. Tem misericórdia, Senhor. Nesta hora que vamos trazer a Tua palavra, rogamos a assistência do Teu Espírito Santo. Somos meros instrumentos, pecadores, indignos, mas confiamos que pelo poder do Teu Espírito Santo e porque a Tua palavra é a verdade, independentemente de nós, o Senhor há de abençoar, honrando a Tua palavra, operando em cada coração. Então, especialmente Teu servo, que além de enfermo espiritualmente por causa dos pecados, também me encontro enfermo na carne. Só o Senhor, ó Deus, que é poderoso para usar as coisas que não são e tirar da fraqueza força, para que eu possa, Deus, ser usado e a exposição da Tua palavra no poder do Teu Espírito Santo possa ser útil para a nossa vida espiritual. Tem misericórdia, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, essa carta aos Efésios, ela é composta de muitos períodos longos de oração e de exposição, contendo, na verdade, um só pensamento. E esse capítulo 2 é uma extensão do capítulo 1 na sua última parte, quando ele ora pelos crentes. Ele faz uma oração longa, e nessa oração que ele faz, nós já tivemos a oportunidade de ver aqui, ele ora expondo a doutrina gloriosa da regeneração, da restauração, pela ressurreição de Cristo, de pecadores como nós, dos eleitos de Deus. E ele então traz aqui coisas extraordinárias que foram realizadas pelo poder de Cristo em nosso favor. E quando chega então no capítulo 2,
ele exalta ainda mais a Cristo, expondo as dificuldades que este poder de Cristo teve que subverter. É como se ele dissesse: só mesmo um poder grandiosíssimo para restaurar esses pecadores. Então, o capítulo 2, ela está em confronto com o que já foi pregado ou falado aqui em oração pelo apóstolo Paulo, a partir, por exemplo, do verso 19 do capítulo 1, nós vamos fazer uma espécie de relação entre o que está no capítulo 2 e o que está nesse primeiro capítulo, a partir do verso 19, que fala da exaltação de Cristo e do seu poder em operar tudo o que operou na nossa vida. Então, é como ele quisesse dizer quão grande é esse poder de vivificação em nós, por causa da terrível situação em que nós nos encontrávamos. Então, nós podemos pensar assim: quanto mais terrível é a nossa situação em que nós encontrávamos, mais grandioso é o poder de Deus em nos vivificar. Porque quando ele diz: ele vos deu vida, estando vós mortos, nós temos que pensar, não só mortos, sem qualquer princípio de vida, mas mortos em delitos e pecados. Mortos em delitos e pecados traz um peso a essa morte, mais do que nós podemos imaginar. Quer dizer, mortos muitas vezes, é como se fôssemos mortos uma vez, mortos outra vez, mortos outra vez, mortos outra vez, porque cada pecado é uma morte. E nós fomos mortos em delitos e em pecados. Muitos. Então, muitas mortes, muitas. Mortos milhares de vezes. É isso que quer dizer: ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. É muito morto, mais do que você possa imaginar. Não é só destituído de um princípio de vida. A complicação vem em vossos delitos e pecados. E aí, que caracteriza o que significa essa morte que nós experimentamos por causa dos nossos pecados. Essa morte, ela não está isolada. Esta morte está atrelada a um componente que agrilhou a essa morte, prende esta morte e determina um peso maior a esta morte, que é o costume de pecar, porque o texto diz assim: nos quais andastes outrora. Essa expressão, nos quais andaste ou andamos outrora, ela concebe uma força de hábito.
que traz um peso, uma força às consequências do pecado. Então pense assim, não é pecados isolados, mas pecados habituados, pecados que estão dentro de um hábito, de um costume, de alguém que anda e assim faz naturalmente por causa da sua carnalidade e por causa da sua prisão ao mundo. Então, isso quer dizer que a sua pecaminosidade, ou o seu ato de pecar, ou a sua morte por causa do pecado, ela não está isolada, ela está ligada ao mundo e ao hábito de pecar. Então, isso fala, por exemplo, de uma situação de pecado atrelada ao mundo, de forma que a pessoa pecadora está em cordialidade com o mundo, está em amizade com o mundo, de acordo com o mundo, de comum acordo com o mundo, em sociedade com o mundo, cordialidade com o mundo, em compromisso com o mundo. E isso forma um encarceramento natural. Só uma poderosa libertação do Senhor para quebrar esse jugo. Eu vou dizer uma coisa, nós nascemos de novo, somos libertos, mas a nossa luta vai continuar sempre com relação ao mundo, porque é feito um corte de separação, mas há um resíduo que é chamado de carne e natureza corrupta dentro de nós, que tem tudo a ver com o mundo, que está ligado ao mundo, que é da mesma natureza do mundo. A nossa carne, ela é apaixonada pelo mundo, sempre foi e sempre será. Você sabia disso? Cristo nos liberta do poder da carne, mas ela vai continuar aí, com saudade do mundo, e lhe azucrinando para voltar ao mundo. E vai ser isso até o fim. Ela tem uma amizade muito grande com o mundo e com Satanás. Se ela se encontra com Satanás, Satanás pergunta: como vai, minha irmã? Ela responde: oh, eu vou bem, meu irmão, e você? E então é a mesma coisa com o mundo. Aí você pergunta: mas não é possível, pastor, a gente não vai tendo uma santificação e vamos um dia, a nossa carne vai se converter, a nossa carne vai mudar, ela vai ser santa? Não! Sua carne só tem uma solução para ela: o juízo do túmulo. Do túmulo. Com a ressurreição é que você não terá mais nada com a sua carne. Ela foi julgada na ressurreição. Mas até o túmulo você vai ter dificuldades com ela. Ela continuará apaixonada com o mundo e com Satanás. Com amizade com ele. Gálatas capítulo 1, versículo 4.
qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus, o Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Veja, Cristo se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo. Então, é arrancar assim, pela raiz, você do mundo. Isso é uma obra poderosíssima do Senhor, Ele fazer isso. Mas a carne está ligada ao mundo. E mesmo você tendo sido arrancado do mundo, tem saudade do mundo, porque a carne que está dentro de você tem saudades do mundo. Então, a obra do Senhor tem de vivificação, tem esse complicador, que é a amizade da sua carne com o mundo. É uma luta muito grande. O Senhor Jesus, falando disso, dessa dificuldade, em João, no capítulo 5, versículo 44, como podeis crer, vós os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Ele está aqui falando, veja, a carne honra e glorifica os homens do mundo. E o Senhor diz que isso é uma dificuldade. Como podeis crer, vós que aceitais glória uns dos outros, e não procurais a glória que vem do Deus único? Quer dizer, a carne, portanto, afeita ao mundo, glorifica os que são do mundo, e um glorifica o outro no mundo, e não querem nada com Deus. Então veja que é um complicador muito grande para a vivificação, e que dá mais peso à morte e ao estado de morte, este conluio com o mundo da nossa carne. Só mesmo o Senhor, uma coisa sobrenatural, por nós mesmos jamais temos condições de vencer esta situação de morte, com esse complicador da amizade da carne com o mundo, fortalecendo ainda mais a morte, a nossa morte. É preciso um agente externo, glorioso, que é o próprio Senhor, como está em 1 João capítulo 4, versículo 4, que mostra que Ele está, é maior que o mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Ele está falando, evidentemente, de Satanás, que tem este domínio sobre o mundo. Bom, o segundo agente complicador nesta situação de estado de pecado, agora é Satanás. Veja, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Satanás, ele chama de príncipe da potestade do ar. Meus irmãos, Satanás é poderoso. Eu acho gozado que a gente vê hoje o pessoal subestimando Satanás.
essa mimificação que é feita nos pentecostais de expulsão do demônio, zombando do demônio, está amarrado, e então fazendo aquela mímica, aquelas coisas ali, transmitindo a ideia de que Satanás, coitado, não é assim não. Não é assim não. Ele é mais poderoso que a carne e o sangue, que qualquer um de nós. Ele é chamado pelo Senhor Jesus de o valente, o homem forte. Veja Mateus, capítulo 12, versículo 29, especialmente. Ou como pode alguém entrar na casa do valente, roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e então lhe saqueará a casa? Que ele está falando é de Cristo mesmo quem pode fazer isso. Ele é o valente. Então nós temos um inimigo, é o príncipe deste mundo. Espírito, é o príncipe da potestade do ar, espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E nós não podemos subestimá-lo. Satanás está agindo terrivelmente. É claro que ele está debaixo do controle de Deus. E todas as suas ações estão debaixo do controle de Deus. Mas não pense que isso quer dizer que nós não vamos sofrer nada do diabo. Não, vamos sim. Vamos, porque está no programa e no propósito de Deus utilizar inclusive o diabo para nos provar, para nos rodear, nos peneirar, como fez com Pedro. Jesus disse, Satanás pediu para lhe peneirar, Pedro, e eu vou orar por você. Porque era para peneirar e peneirou mesmo. Então, nossa luta não é contra sangue, nem contra a carne, mas contra as potestades. Espírito do ar, que está nas regiões aqui celestes, no ar. Ele é como um leão, buscando ocasião de nos tragar a todo instante. Ele está agindo. E ele usa crente, usa não crente, usa todas as artimanhas possíveis para nos abater. Ele está a todo instante buscando ocasião. Por isso que a palavra de Deus diz que nós precisamos da armadura, porque vamos ter que enfrentar Apolion qualquer hora no caminho. Temos que estar com a armadura, porque é a nossa luta. Ele está aí. E esta obra maligna, satânica, de aprisionamento, porque a Bíblia diz que ele tem as vidas sob o seu domínio, amarrando-as. Nós encontramos o texto de Timóteo, por exemplo, dizendo assim, na expectativa de que encontrem arrependimento e retorno à sensatez, para que sejam livres dos laços do diabo que os tem preso para fazer a sua vontade. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 25 e 26. Preso com laço. Então você veja que a libertação, a operação da obra de Cristo é de um poder extraordinário, porque
além de vencer mortes, 1000 mortes, ainda tem que vencer a carne, a sua paixão pelo mundo, a sua ligação com o mundo, ainda tem que vencer o poder do inferno, do maligno, de todas as hostes infernais que nos quer presos ao mundo e mortos, e sob o seu controle total. Meus irmãos, a obra do Senhor é gloriosa, porque essa morte tem a ver com nossa carnalidade. Eu não estou falando com relação à amizade da carne com o mundo, não. Eu quero falar das inclinações de nossa carne. Esse é o terceiro aspecto que nos prende à morte. Isto é o pior dos três. Vamos dizer, é o pior de tudo. Pior que a morte, pior que o diabo, é a luxúria da nossa carne, é a lascívia da nossa carne, é a carnalidade. A nossa natureza, na sua essência, no que ela é. Meus irmãos, é como eu disse, nós lutamos contra o mundo, contra Satanás e contra a natureza da nossa carne, a natureza corrupta, lascívia, luxúria. Da nossa carne. Isso, meus irmãos, é algo tão terrível. Nós todos sabemos, porque eu não preciso aqui explicar, dar definições. Eu vou explicar o que é a carne. Eu preciso? Você sabe. É a sua experiência, é a sua luta diária, momentânea. E ela age na sua vontade, ela age nos seus pensamentos. É por isso que é dito aqui, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então, todos andamos segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então, isso, veja que era assim que nós éramos, totalmente dominados pela vontade da carne lasciva e, portanto, dominados por pensamentos produzidos por ela, pela lascívia dela, pensamentos imorais, imundos, que tomam conta, e tomavam conta especialmente, e por causa disso, tomava conta também da vontade. Então, a situação do ímpio era assim: eu não posso, não tenho como, eu sou obrigado a fazer, a me entregar à luxúria, à imundícia da carne, porque a minha vontade está dominada por ela. Então, eu estou mostrando tudo isso para você fazer sempre, quer dizer, porque isso é para glorificar a Deus, é para que exalte o que foi feito por Cristo, porque era assim que éramos, totalmente dominados. Quão difícil foi tirar isto?
Pense. Então, só o poder glorioso de Deus para nos mudar. Mesmo assim, transformados, nós sabemos o resquício que temos e como de vez em quando somos assaltados por esses pensamentos, por estas coisas. Tirar isto, diz Thomas Gooden, tirar isso, mudar isso, é como mudar o curso do sol. Não, tira o sol e mude o sol. Você não vai andar assim, você vai andar assim. Dá para fazer isso? Mudar isso é como diz a Bíblia, tirar as manchas de um leopardo. Não pode tirar as manchas de um leopardo. Isso é genético, não muda, não pode, não tem como mudar. Está na carne, na mente, na vontade. E opera a vontade, portanto, da carne nos pensamentos. Qual é o resultado? No que isso deu? No que resume a condenação disso? Está aqui. Éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Filhos da ira. Na nossa cultura, tem os palavrões, né? Quando alguém chama outro filho de uma prostituta, uma coisa horrível, né? Você é um filho de uma prostituta. Um negócio horrível, aquele nome feio. 1000 vezes pior é você ser um filho da ira. Filho da ira, meus irmãos, é algo terrível. Isto fala de uma condição espiritual de maldição. Filho de maldição de Deus, da ira de Deus, de um justo Deus. Como sair? Como mudar isto? Esta condição tão vil de filho da ira. Tudo isso exalta Cristo no seu poder. Verso 19 do capítulo 1, que diz assim: pela riqueza da sua glória nos santos, suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder, portanto, do diabo. Ele venceu, ele esmagou a cabeça, ele venceu o diabo, ele expôs a vergonha, ele triunfou, e ele foi colocado acima de todo principado, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Com ele morremos na cruz, com ele fomos sepultados, com ele ressuscitamos dos mortos, com ele fomos assuntos aos céus, com ele nos assentamos em lugares celestiais. É um poder tão extraordinário, esse poder vivificador de Cristo. Então, só fazendo agora, rapidamente,
esse cruzamento. Veja, estávamos subvertidos e escravizados por Satanás. Cristo derrotou o diabo, o venceu na cruz e nos libertou do domínio e do poder dele. Agora, não estamos mais sob o poder de Satanás. Ele nos libertou, nós estamos sob o poder de Cristo. Satanás não é mais o feitor, não é mais Senhor das nossas vidas. Cristo é o Senhor das nossas vidas. Então, Ele nos libertou do poder de Satanás. Satanás está sentado no seu trono, mas o trono dele está no ar. Veja, aqui está dizendo assim, segundo o príncipe da potestade do ar. Nesse mundo tenebroso, se nós seguimos para um pouquinho mais para frente, Efésios 6, diz assim: revestível de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes. Nossa luta não é contra o sangue e carne, sim contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Isso aqui é na atmosfera. O domínio e o poder de Satanás está estabelecido na região celestial do ar, na atmosfera, onde está o ar. Mas, meus irmãos, Cristo nos levou para além da atmosfera. Ele nos fez assentar em regiões celestiais, muito além do ar, muito além, acima. Estamos sentados com Ele, com Cristo, que está no seu trono, acima. Então, tudo que o diabo pode oferecer ou fazer está conscrito, está aqui dentro da atmosfera. Então, ele pode lhe oferecer riquezas, qualquer coisa dentro da atmosfera. Que nós sabemos é a atmosfera desse mundo, é passageira, é corruptível, nada permanece. Então você deve avaliar as coisas que Satanás oferece. Ele só pode oferecer coisas que são terrenas dentro da atmosfera, do ar. Nada perene, nada que passe a isso. Mas Cristo nos oferece o que está muito além da atmosfera e do ar. É algo eterno, glorioso, que está nos céus, que não se corrompe, nem ladrões minam e roubam. As coisas que Deus nos tem para nós são eternas, eternas. Muito além do ar. Então, a vivificação, Ele nos deu vida, significa que Ele nos abriu os olhos, nos fez ver a vida em Cristo, a vida espiritual, vitória sobre Satanás. Outra coisa interessante é que nós estudamos sobre o que significa o penhor do Espírito, lembra? Que é quando nós somos selados pelo Espírito Santo, e isto tem a ver com sermos cheios de Cristo,
e estamos penhorados com isto para a vida eterna. Agora, aqui o texto está falando de uma ação do diabo que faz com que os homens no mundo sejam cheios dele. Ele atua, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência são os homens com um penhor do diabo. Qual é o penhor do diabo? É estar cheio do diabo no coração. Veja o contraste. Antes, cheios do diabo. Veja Atos capítulo 5. Atos capítulo 5. Tem um episódio aqui muito triste, triste mesmo. E a expressão que Pedro usa aqui é uma expressão triste. Verso 3, então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração? Por que encheu Satanás teu coração? Veja um coração cheio por Satanás, ou enchido por Satanás. Homens e mulheres, pessoas cheios de Satanás, cheios de demônios, cheios do diabo, coração cheio, porque Satanás encheu seu coração, Ananias, coração cheio por Satanás. Veja, o contrário, pela graça de Deus, nós somos cheios de Cristo, cheios de Cristo, e temos um penhor glorioso. Os ímpios, eles têm um penhor do inferno, eles têm um selo, um penhor, uma garantia de uma herança infernal, diabólica, de um inferno eterno. Eles têm esse penhor. Deixa-me dizer uma coisa para você. Os ímpios têm uma sensação de perdição, do inferno, da eternidade no inferno, por causa desse penhor. Esse penhor dá a eles a sensação do inferno. É como se eles tivessem já o antegozo do inferno, se eu posso dizer antegozo, sei lá que palavra eu posso usar, para dizer que ele já experimenta um pouquinho do inferno por esse penhor no seu coração. No seu coração. É o gosto do inferno. Já começam a experimentar, porque eles têm esse penhor, a garantia do inferno. E por isso eles não podem ser felizes, eles têm medo da morte, o horror da morte, porque eles têm o penhor do inferno no coração, que Satanás colocou. Mas Deus colocou o penhor do céu no nosso coração. O penhor de sermos propriedades de Deus e de Cristo. O penhor que garante uma herança nos céus, eterna. É por isso que o crente, ao contrário, tem que sentir o antegozo dos céus, já desde agora. Todo crente tem que sentir já o gosto do céu. É muito estranho crentes que não sentem, que não querem saber do céu, que tem medo de morrer para ir para o céu. Estranho. Crentes. Porque, meus irmãos, o crente tem um penhor, que é a garantia do inferno, que dá a eles já um antegozo dos céus, de que os céus pertencem a ele.
uma grande alegria, satisfação, só lá íntima no coração, por causa desse penhor. Terrível quando nós só pensamos nisso, que essas pessoas têm esse penhor do inferno, já um pedaço do inferno testemunhada no coração, que é o penhor dos demônios. E digo, meus irmãos, não tem como se livrar disso por eles, nem todo poder no céu, nem todo poder na terra pode livrá-lo, a não ser o poder de Deus, que Deus tem em Cristo. Veja, é um poder atrelado a Cristo, pelo que Ele fez na cruz do Calvário. Então, meus irmãos, isto é apenas uma introdução para mostrar como esse capítulo 2 está atrelado ao capítulo anterior, que fala do poder extraordinário, incomensurável, que Deus exerceu em Cristo Jesus, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à direita, para nos livrar da morte, desta mil morte, para nos livrar do poder de Satanás, para nos livrar do mundo e para nos livrar da própria carne com suas paixões e concupiscências. E aí nós vamos ver, o capítulo vai dizer por que Deus fez isso, qual a razão de Deus ter operado isso. Que Deus, por sua graça e misericórdia, queira nos abençoar, possamos ter grande gozo no nosso coração por estas verdades tão maravilhosas. Vamos cantar o Salmo de número 15. Que fala desta consequência tão maravilhosa da obra de Cristo